fugir da vida da cidade grande, do estresse de viver em função de trabalho. Eu sou formada em Educação Física pelo UFG e assim que eu me formei, eu não queria trabalhar com escola, apesar de ter me formado em licenciatura, não era minha intenção trabalhar com escola, mas foi o primeiro emprego que eu arrumei. Comecei a trabalhar em escola, com a educação infantil e me apaixonei, me identifiquei e gostei muito. Nesse meio tempo, comecei a dar aula também para o ensino fundamental. Tive uma experiência totalmente traumatizante com o ensino fundamental e bati o martelo, eu nunca mais trabalho com criança acima de 7 anos. Para mim era impossível, eu não conseguia lidar, eu acho muito estressante, eu acho irracional a proposta da escola tradicional de você estar com uma turma de 30, 40 crianças, um professor dentro da sala de aula, e mesmo que seja uma atividade fora, dentro de um espaço muito estranho na escola, que não é livre, as crianças fechadas num ambiente. E foi muito traumatizante para mim a experiência na escola tradicional. E aí eu comecei a repensar as coisas na minha vida. Eu trabalhava muito, saía de casa às 6h30 da manhã e voltava às 10h30 da noite, para no outro dia estar na mesma rotina. E comecei a ver que aquilo não tinha mais valor para mim, essas coisas foram perdendo valor. E à medida que isso foi perdendo valor, eu comecei a buscar novas opções. Me mudei para uma outra cidade, que era um pouco menor que a que eu morava. Mesmo assim, caí de novo no trânsito, no caos do trabalho, e não me senti 100% à vontade com o que eu fazia. E aí foi quando eu chutei o balde e resolvi vir para Chapada dos Veadeiros. E foi onde eu achei a Escola Janela. Que aí quando eu soube, eu já me identifiquei de cara com a proposta, que eu já não acreditava no ensino tradicional pela minha experiência de vida, já não era o que eu queria, não achava que dava certo, não via resultado. E quando eu conheci a escola, eu de cara quis trabalhar, já tinha passado o processo seletivo, eu falei, mas eu quero somar. E eu entrei como voluntária e fiquei 1 mês como voluntária. E aí eu fui contratada como estagiária. Aí no ano passado eu comecei a trabalhar, fiquei um tempo como estagiária e hoje eu sou professora. Eu acho que o grande papel da Escola Janela é o de desconstruir. E que esse papo de que a gente está aqui para ensinar as crianças de um jeito diferente, não tradicional, libertário, isso é só fachada. Porque, na verdade, quem mais aprende são os adultos. E não tem como eu me propor a trabalhar numa escola dessa se eu não desconstruir tudo que eu acredito até então, como proposta de educação, de autonomia, de liberdade, com amor. É muito rico, assim. É muito forte. Acho que a Thaís, de 1 ano atrás, quando começou a trabalhar na Escola Janela, e a Thaís de hoje não tem comparação. Justamente por isso, porque eu tive que me desconstruir e aos poucos me reconstruir junto com as crianças. Como o Paulo Freire diz, a gente não ensina o que nós não somos. O professor não ensina o que ele não é. E nesse sentido, como que eu vou ensinar para as crianças que elas devem se respeitar se eu não consigo respeitar o meu colega de trabalho ou uma pessoa que convive no meu dia a dia? Como eu vou ensinar para as crianças que elas têm que manter a tranquilidade, manter a calma, se eu não mantenho a minha tranquilidade, a minha calma? Como eu vou ensinar para elas que elas devem correr atrás dos próprios objetivos se eu não corro atrás dos meus? Como eu vou ensinar que elas devem ser educadas, amar o próximo, se eu não consigo fazer isso na minha vida? Então, a desconstrução, eu tive que desconstruir a minha vida inteira, a minha criação, o que eu acreditava ser educação. E a partir dessa desconstrução que eu sinto que eu estou agregando cada vez mais novos valores e aprendendo, eu não tenho dúvidas que eu aprendo muito mais do que as crianças aqui. Que para elas é muito mais fácil. Elas, no começo da vida, tudo que vem é novo. Então, elas aprendem muito rápido, elas aprendem muito rápido a valorizar o colega, a respeitar o outro, a amar, a fazer carinho, a buscar sua autonomia, a correr atrás dos seus sonhos, quando elas recebem o estímulo certo para isso.
Mas a gente que vem de uma sequência de padrões, de conceitos, de concepções que a gente vai construindo na nossa mente ao longo da nossa vida, e a gente de repente se depara com isso. Calma aí, eu preciso derrubar esse muro, colocar o muro abaixo e começar não a construir um muro, mas talvez a plantar um jardim, sabe? Acho que a Escola Janela pra mim é isso, é o plantio de um jardim. Quebrei todos os muros que eu tinha na minha vida e tô agora construindo um jardim, que é tudo que eu aprendo aqui.